Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este é mais um vídeo da playlist Cozinha Filosófica. Conforme eu prometi num vídeo anterior, eu quero falar sobre um livro que eu reli do Tom Wolfe, uma reportagem, na verdade, uma reportagem histórica, vamos chamar assim, chamada O Reino da Fala. Tá? É um livro que saiu, que eles publicou nos Estados Unidos em 2016 e foi publicado no Brasil em 2017, quer dizer, assim, logo em seguida, né? Quer dizer, você vê que ele tem um público, ou tinha um público aqui, né? Pela Rocco. E, enfim, é mais uma daquelas uma reportagem histórica, vamos dizer assim, uma reportagem que segue, vamos dizer assim, os princípios básicos da boa reportagem, né? Fonte. Quer dizer, aquilo que faz do jornalismo a fonte primária da história, né? É esse tipo de jornalismo que se torna a fonte primária da história. Ou que vai, no caso aqui talvez mais específico, às fontes primárias da história, né? Quer dizer, a pesquisa, etc. Além do que o texto saborosíssimo, né? Quer dizer, é uma delícia, é saber com sabor, vamos dizer assim, né? É muito legal. Bom, e o livro trata do que se trata O Reino da Fala, né? Eu vou fazer o seguinte, eu fiz inclusive umas anotações aqui que eram para um texto, tá? Aí eu lembrei e falei, mas eu prometi falar, então vou falar logo de uma vez, né? E decidi, em vez de ficar explicando exatamente o que é o livro, partir aqui do primeiro capítulo, da abertura do primeiro capítulo, né? Bom, com a palavra Tom Wolfe, né? Em uma noite clara do ano de 2016, quer dizer, o livro foi lançado em 2016, né? Quer dizer assim, então podemos supor que talvez fosse começo do ano de 2016, né? E, enfim, ele pesquisou durante esse ano todo e lançou o livro no final de 2016. Em uma noite clara de 2016, meu rosto brilhando com sei lá quantos miligauss de radiação X da tela do computador à minha frente, eu estava surfando na rede e cliquei em uma página que dizia O Mistério da Evolução da Linguagem. Quer dizer, aí uma nota de pé de páginas, um artigo acadêmico publicado na Frontier in Psychology, The Mystery of Language Evolution, né, o mistério da evolução da linguagem. Aí continua o Wolfe. Parece que 8 evolucionistas pesados, linguistas, biólogos, antropólogos e cientistas da computação, haviam publicado um artigo, isso em 2014, 2 anos antes, anunciando que estavam desistindo, jogando a toalha e caindo fora no que dizia respeito à questão, de onde a fala, a linguagem, vem e como funciona. Aí ele abre aspas, citando o artigo. As perguntas mais fundamentais acerca das origens e da evolução da nossa capacidade linguística permanecem tão misteriosas quanto antes, concluíam eles. Além disso, pareciam prontos a abandonar toda a esperança de um dia achar a resposta. Ah, sim, vamos continuar tentando, diziam eles bravamente, mas teremos de começar do zero outra vez. Um dos 8 era o maior nome da história da linguística, Noam Chomsky. Aqui nós temos um panorama do que é o livro, né? Ou seja, evolucionistas, Chomsky, né? Aí ele faz um breve histórico desmoralizante da teoria da evolução, de como ela aparece, né? já com um ar meio de uma certa... Ele não chega a usar palavras tão duras, mas é uma fraude, né? Assim, pessoal, né? Enfim. E ele vai demonstrando a inconsistência, né? Ou o caráter, a inconsistência científica e o caráter religioso, de certo modo, né? da teoria, mostrando as conexões, como é que ela tem a mesma estrutura da mitologia navarro, da mitologia
dos aborígenes da Austrália, dos índios de não sei de onde, daqui talvez, sabe? A mesma estrutura, né? Lógica das mitologias. Então, portanto, não tem consistência científica. Aí ele mostra tudo isso e mostra o esforço já do Darwin de explicar a linguagem. A tentativa que ele faz no segundo livro, após a evolução das espécies, né? A origem das espécies, perdão, para explicar a origem da fala, né? Que, como diz muito bem o Tom Wolfe, quer dizer assim, é a principal característica que nos distingue dos animais, né? Quer dizer, e aí é desmoralizante também, quer dizer, ele arrasa com a tentativa do Darwin de tentar dar uma explicação evolucionista, biológica, né, e dentro dos princípios de uma biologia evolucionista para surgimento da fala. E todas as tentativas que vão surgindo fracassam, até Chomsky, que vem com uma teoria que é muito engraçada, parte de uma ideia de um certo inatismo que o liga de algum modo a Descartes, mas isso é uma outra história, né? Mas o próprio Tom Wolfe, que diz assim, apresenta a teoria do Chomsky e tal, tará, tará, até o momento em que ela é contestada, por acaso, por um cara que viveu muitos anos numa tribo indígena aqui de Rondônia, sabe, cuja língua, a língua falada por eles, né, não seguia os princípios universais suposto ou projetados por esse suposto inatismo. Porque se é inato, é universal. Todos nascemos com. Né? E aí ele demonstra que não. Quer dizer, a língua daqueles caras contestaria as ideias de Chomsky. Né? E aí há toda uma discussão, não sei o quê, e finalmente deságua aqui. Né? Deságua neste livro, nesse artigo, perdão, que detona este livro, né? Que é a desistência completa de chegar a uma origem para a fala. Né? Pelo menos uma origem que seja... que siga os princípios evolucionistas. Né? E por quê? Porque a excepcionalidade da fala, ela não se encaixa, não é possível você encaixar, quer dizer, a fala como uma decorrência de alguma evolução biológica. Ela surge de outra maneira, né? Quer dizer, e aí ele, no finalzinho, ele propõe a ideia, que é uma ideia que também não é dele, mas que talvez esteja por aí em circulação, da fala como um processo mnemônico, né? Que ainda talvez a gente possa desenvolver isso melhor em outro momento, né? E, de fato, né, se você pensar, o que é uma palavra? Uma palavra é a condensação de uma ideia. Quer dizer, nós temos a ideia, quer dizer, digamos, eu observo um objeto, né? Aí eu defino esse objeto, né? O que é uma cadeira? É um objeto com 4 pés, que pode não ter braços, mas tem um encosto, isso é uma cadeira, é um encosto e 4 pés, às vezes até possivelmente 3 e tal, não sei o quê. Mas, enfim, você define pela forma um objeto e dá a essa definição uma palavra, que é como se fosse um resumo, né? Quer dizer, que quando é citado, abre aquela imagem. Né? Mais ou menos como acontece aqui nas nossas navegações, né? Na internet. Né? Você aponta para uma página, a página se abre, quando você sai, ela se fecha de novo. Né? Uma palavra é isso. E aí uma sequência de palavras, uma frase, te abre um quadro completo de ideias. Né?
por onde você trafega. E isso vai abrir, estimular a sua imaginação de tal modo que você é capaz de projetar outros quadros. Né? É mais ou menos essa a ideia. Né? E aí é engraçado, porque quer dizer assim, essa excepcionalidade da fala, que é uma característica que só os homens têm, aí há uma tentativa dos evolucionistas de tentar comparar a fala humana, e aí, evidentemente, quando a gente fala em fala, a gente está também incluindo a escrita. Né? Pelo menos o modo mais avançado da fala inclui a escrita. Esses índios, por exemplo, não têm escrita, e nem são todos os falantes humanos têm escrita, nem todas as culturas, mas ela chega, quer dizer, acho que o princípio da civilização acho que é a escrita. Quando você tem escrita, você constrói. E já vamos falar disso daqui a pouco. Mas desde que eu comecei, eu passei a ter gatos, já tem... A Tal vai fazer 2 anos que está aqui e a Zen tem 6 meses. Né? Você observa os gatos, né? E você percebe uma coisa que aí eu acho que o grande erro de Descartes não tem nada a ver com aquele Damasio, o Antônio Damasio. O erro de Descartes, um dos grandes erros de Descartes, não ter atribuído inteligência, sensibilidade aos animais. Quer dizer assim, para ele os animais eram mais ou menos como robôs. Né? O que qualquer um que lide com bicho percebe que não é. Porque lembra que eu apresentei aqui uma proposta de um novo modelo cognitivo, né? Memória, imaginação, entendimento. Né? E esse, sim, foi o grande passo de Descartes, foi quando ele, em vez de opor a sensibilidade à razão, ele juntou tudo é modo de pensamento. A sensibilidade também é um modo de pensamento. Então, o nosso aparelho cognitivo inclui a sensibilidade, a imaginação, a memória e o entendimento, estão todos no mesmo pé de importância, porque, na verdade, isso é um grande processo, um grande circuito. Né? Quer dizer, você está o tempo todo acionando todas essas faculdades para produzir pensamentos, ideias, conceitos, etc. Né? Então, a sensibilidade é um modo de pensamento, como a memória, como a imaginação e como o entendimento. Quando a gente observa os animais, a gente percebe nitidamente que eles também possuem essas qualidades. Né? A Zen e a Tao aprenderam que o nome delas é Zen e Tao. Elas entendem o tom da minha voz. Né? Elas aprendem coisas, elas criam hábitos. Né? Elas sonham, então, portanto, imaginam. Tudo que eu falei antes implica também, esse aprendizado todo implica em memória. Elas sonham. E todo mundo que sonha tem imaginação e também tem memória. Ela trabalha as lembranças num nível imaginário. Eu me lembro que uma vez teve um dos primeiros filmes, primeiro ou segundo filme dos X-Men, começava com uma batalha, não sei o quê, um tiroteio enorme, aí de repente parava tudo, aquilo era um treinamento tridimensional, holístico, que eles estavam, de certo modo, vivendo. Eram os capacetes que cada um colocava e eles entravam no meu ambiente e era como se fosse um sonho. Né? E há teorias que fazem do sonho isso, de certo modo, um treinamento para a realidade. Quer dizer assim, uma vivência onírica de possibilidades reais. Né? Não sei. Talvez sim, em parte. Né? Mas, enfim, elas sonham. Eu fico vendo aqui, às vezes, as gatinhas, elas ficam agitadas, sonhando, se mexem a boca, as patinhas, estão sonhando. Não é? Quer dizer assim, elas fazem cálculos, quer dizer, aquela coisa de jogar o objeto ali atrás, elas estão calculando ali. Quer dizer, então, algum nível de entendimento, elas têm sensibilidade, obviamente. Né? Então, quer dizer assim, estamos nesse sentido aí, mais ou menos em pé de igualdade. Mas há algo que nos distingue. Mesmo que a gente consiga se comunicar, etc., eu consigo, quer dizer, o meu nível de elaboração, de abstração
de uso da linguagem é muito mais profundo, quer dizer, porque eu produzo registros, né? Quer dizer assim, eu tenho isso, eu tenho uma segunda natureza que é a minha cultura. É aquilo que eu produzo com os outros homens, que meio que recobre a realidade, né? Quer dizer, recobre no sentido plástico, né? De quando a gente coloca um manto sobre algum objeto e a forma daquele objeto, digamos, o pano toma forma daquele objeto, o recobre, ressaltando as formas dele ali, assim, o que tem aqui embaixo? Aí você chuta alguma coisa, né? Tal coisa, porque você pode ver ali, né? Eu não sei se eu estou sendo muito claro no que eu estou dizendo, mas é nítido que há uma diferença muito profunda, sabe? Quer dizer assim, por exemplo, você percebe isso nitidamente, né? Que as palavras estão e não estão no mundo. Onde é que tá onde estão as palavras no mundo? Elas não estão em lugar nenhum. Talvez o único lugar onde estejam as palavras é na banca do jornal, né? Nos avisos e tal, tará, tará. Mas eu digo, você olha e não... Agora, tudo remete para você a palavras, né? Quer dizer assim, tudo são palavras. Quer dizer, o sol, a estrela, você aprende a codificar o mundo com as palavras e dali você vai de níveis e níveis de abstração até chegar à matemática. Quer dizer assim, então a capacidade que eu tenho de compreender o mundo enfim, é outro grau. Quer dizer, os bichos estão aqui e eu estou aqui. É como se fosse uma equação do terceiro, quarto, quinto grau e eles estão aqui um grau abaixo, né? E é muito interessante que também a convivência dos homens com os animais, eu acho que tem um aspecto interessante, que é... A gente usa esse termo, que eu acho um termo tão horrível, né? Domesticar, domesticação. Mas é melhor do que adestramento, né? Mas eu digo que há uma... Eu não vou nem chamar de humanização, eu vou chamar de personalização. Os animais se tornam pessoas, de certo modo, como... Quer dizer, é claro que quando se desenvolveu o conceito de pessoa, se pensavam nos humanos. Mas eu acho que a gente pode também alargar o conceito e abarcar os animais quando eles recebem um tratamento... de novo, mais humano. A gente tem que usar com muito cuidado esse adjetivo, né? Porque às vezes o tratamento humano é muito ruim, né? Mas, enfim, quando você trata com amor, acho que essa é a palavra, com atenção, com carinho, você torna o objeto do seu amor, seja lá de que espécie ele seja, uma pessoa, né? É isso que o amor produz, a personalização do objeto, né? É isso que a atenção produz, né? E é assim que também as palavras surgem. As palavras surgem da nossa atenção para os objetos, sabe? O que não tem nome é o que ainda não foi digno da nossa atenção, por outro lado, né? E, enfim, esse é o tema do Reino da Fala. O grande barato é a capacidade... porque é engraçado, o Tom Wolfe também é um grande rebelde, né? É um rebelde intelectual, isso me agrada muito, apesar de ter toda a aparência conservadora, careta, e às vezes até meio cafona, né? Daqueles ternos dele e tal, acho aquilo meio janota demais, mas aquilo é uma persona que ele criou, não confundir com pessoa. Quer dizer, aquilo é um personagem que ele criou, né? Uma máscara, personagem que é máscara, se não me engano, em grego, que ele criou, porque ele é um rebelde, e sobretudo ele é alguém que não gosta dos poderosos, que desconfia dos poderosos, o que eu acho muito salutar, né? Então ele mostra como é que o evolucionismo é inconsistente, que beira a fraude, que beira a desonestidade, né? Ele é profundamente ácido com o Chomsky, não por conta dos ativismos do Chomsky, mas pela arrogância,
pela aquela coisa imperial do sujeito que domina uma área. Quem já esteve na academia conhece esse tipo de postura, né? Aquele sujeito que é o nosso Platão, aquela coisa assim horrorosa, que é muito próprio da academia, né? Então, e ele escreve muito bem, eu acho que é um livro que vale a pena todo mundo ler, para primeiro desmistificar um pouco, quer dizer, desmistificar um pouco, não, desmistificar não se desmistifica um pouco, para desmistificar, sacou? Esse imperialismo evolucionista, né? E para nos tornar também, é uma maneira que a gente aprende a exercitar isso de que somos tão cobrados, que é o criticismo, né? É assim que se exercita o criticismo, entendeu? Não é com uma postura conspiratória, duvidando aleatoriamente das coisas. Não, é indo lá e pesquisando e raciocinando. Isso tem sentido, não tem sentido? Quem disse isso? Quando? Sabe? Dá trabalho, né? O criticismo dá trabalho. Que a gente, porque se o crítico o crítico preguiçoso, em geral, é um cretino, né? Do criticismo à cretinice é um pulo. Nem precisa ser um pulo, não. É uma pocinha que se salta, né? Para usar uma gíria do Porto, onde estiveram alguns amigos meus recentemente. Bom, com isto, acho que vou terminar aqui este vídeo, né? Vou terminar aqui nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei que o meu performance não foi grande coisa, mas, de qualquer maneira, quem não gostou me avise que eu faço até o... Mentira, eu não entendi muito bem aquela parte, acho que você não foi muito claro. Eu repito, eu mando uma mensagem pessoal, eu escrevo um texto. Até foi assim que começou hoje. Eu comecei a escrever esse texto aqui. Falei, rapaz, eu fiquei de falar. Aí resolvi falar agora. E é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço a todos e boa noite.